O apóstolo Paulo, também conhecido como São Paulo ou Saulo de Tarso, é uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo. Sua vida e ensinamentos tiveram um impacto profundo no desenvolvimento da teologia cristã e na expansão do cristianismo. Aqui está um resumo da vida do apóstolo Paulo. Primeiros anos. Nome e origem. Paulo nasceu como Saulo na cidade de Tarso, na Cilícia, atualmente na Turquia, por volta do início do século I. Ele era judeu de nascimento e também cidadão romano, o que lhe conferia certos direitos e privilégios. Educação. Saulo foi educado como fariseu e estudou a lei judaica sob a tutela do renomado Rabino Gamaliel em Jerusalém. Ele era zeloso em sua observância da Torá e inicialmente se opôs fervorosamente ao cristianismo. Perseguição aos cristãos. Perseguidor de cristãos. Antes de sua conversão, Saulo era um perseguidor ativo dos cristãos. Ele estava presente e aprovou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Viagem a Damasco. Saulo recebeu cartas de autorização para prender cristãos em Damasco e trazê-los de volta a Jerusalém para julgamento. Conversão. Encontro com Jesus. Durante sua viagem a Damasco, Saulo teve uma visão de Jesus Cristo. Uma luz brilhante o cegou, e ele ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:04. Cura e batismo. Após 3 dias de cegueira, Ananias, um discípulo cristão em Damasco, foi enviado para curá-lo. Saulo recuperou a visão, foi batizado e adotou o nome Paulo, simbolizando sua transformação. Ministério e viagens missionárias. Primeiros anos de ministério. Paulo passou algum tempo na Arábia e depois retornou a Damasco e Jerusalém, onde começou a pregar sobre Jesus Cristo. Viagens missionárias. Paulo realizou várias viagens missionárias, estabelecendo igrejas e convertendo gentios ao cristianismo. Ele viajou por todo o Império Romano, incluindo regiões da Ásia Menor, Grécia e eventualmente Roma. Primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé, viajou para Chipre e regiões da Ásia Menor. Segunda viagem missionária, visitou Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Terceira viagem missionária, revisou as igrejas estabelecidas e passou um tempo significativo em Éfeso. Escritos. Durante suas viagens, Paulo escreveu várias cartas, epístolas, às igrejas que fundou ou visitou. Essas cartas, como Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, tornaram-se parte do Novo Testamento. Prisão e morte. Prisão em Jerusalém. Após retornar a Jerusalém, Paulo foi preso sob a acusação de provocar distúrbios. Ele foi mantido sob custódia romana por 2 anos em Cesareia. Apelo a César. Como cidadão romano, Paulo apelou para César e foi enviado a Roma. Durante sua viagem, sofreu um naufrágio, mas eventualmente chegou a Roma, onde foi colocado em prisão domiciliar. Últimos anos. De acordo com a tradição cristã, Paulo foi martirizado em Roma durante as perseguições aos cristãos pelo imperador Nero. Por volta do ano 64 ou 67 d.C., acredita-se que ele tenha sido decapitado. Legado. Teologia. As cartas de Paulo formam uma grande parte do Novo Testamento e são fundamentais para a teologia cristã. Ele articulou doutrinas importantes, como a justificação pela fé, a graça de Deus e a unidade dos crentes em Cristo. Expansão do cristianismo. Paulo é frequentemente chamado de apóstolo dos gentios devido ao seu papel crucial na expansão do cristianismo além do contexto judaico para o mundo gentio. A vida de Paulo foi marcada por sua incrível transformação e dedicação ao Evangelho de Jesus Cristo. Sua teologia e seus escritos continuam a influenciar a fé cristã até os dias de hoje.